Vejam, eles tentam saciar a sede dizendo: eu sou o doutor fulano de tal. Ou por sair de certo seminário ou certa escola, faculdade, estudo de teologia. Mas isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Mas vejam, eles tentam satisfazer, dizem: agora Deus vai me reconhecer porque sou seu pastor. Deus não reconhece ninguém por qualidades próprias ou pelo que é. Deus reconhece alguém por ele querer reconhecer. É ele que dá o reconhecimento. Não é por mérito. Porque sou seu pastor. Deus vai me reconhecer porque sou o Santo Padre fulano de tal. Ou o bispo fulano de tal, ou algo assim. Eles estão tentando satisfazer sua sede aí, quando não se pode fazê-lo. Não consegue satisfazer a sede espiritual, a sede de Deus, por mérito próprio. Quando não se pode fazê-lo. Tenho um PhD, LLD, tenho o meu bacharelato em letras, eu tenho isto. Isso está bem. Tenho para mim, só significa que você tem o meu bacharelato, isso está bem, mas para mim, só significa que você está esse tanto mais longe de Deus. Falta de humildade, simplicidade. Querer provar para Deus que é alguma coisa. Esse tanto mais longe de Deus o tempo todo. Você só conhece Deus por uma experiência. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Não se está dando aqui um atestado de burrice. Pode-se estudar, deve-se formar, deve-se aprender, adquirir conhecimento, acumular conhecimento como queira. Mas essa não é a base. A base é a fé revelada. Isso nasce dentro de você. Seja você rico ou pobre, branco ou preto, seja lá o que for. Um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome. São Pedro. Exatamente. Ele e João. A Bíblia disse: ambos eram indoutos e sem letras, mas agradou a Jesus dar-lhe as chaves do reino, porque eles estavam sedentos. Porque ele estava sedento, Pedro, de Deus. Amém. Sedento de Deus. Esse é o segredo. Comunhão. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Penso em Isaías. Aquele jovem, ó. Um ótimo jovem. Ele estava lá no templo, ele era o profeta. E ele frequentava bastante o templo. Ele estava lá no templo um dia, o grande rei, e ele voltou sua face para ele e achou que ele era um dos maiores homens. O rei Uzias. O que ele era um grande homem. Ele foi criado, ótimos pais, uma boa mãe,
Mas quando ele saiu, sua política era limpa e ele acertou as coisas com Deus. E Isaías olhou para ele e achou que ele era um grande homem. Colocou-o como exemplo. É um perigo. Nós somos tentados a isso. Isso é o irmão Brana que está falando, o profeta. Colocou-o como exemplo. Quem é o nosso exemplo? É Cristo. Não é ninguém na terra. Ninguém. O nosso exemplo é Cristo, não é nem o irmão, não é nem o profeta William Brana. Tem gente adorando o William Brana atualmente. Misericórdia. A coisa desceu demais. Mas não ponha nunca nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, como seu exemplo. Todo homem falhará. Depois de um tempo, ele chegou a ponto, ele era rei, mas tentou tomar o lugar de um sacerdote e entrou no templo e ficou leproso. Uzias. O rei Uzias, um grande exemplo. Eu li a história dele, eu tenho até um vídeo falando sobre ele, o rei Uzias. Eu vou ver se eu consigo postar para o Facebook, está no YouTube. Então Isaías ficou todo preocupado, transtornou-se. Assim ele foi ao templo e começou a orar. Ele pensou em ir orar um pouco. E agora olhem, aquele homem era profeta, Isaías era profeta. Mas lá no templo estava um jovem. Ele estava clamando a Deus certo dia. E uma visão baixou diante dele. E quando baixou, ele viu anjos, querubins com os rostos cobertos com suas asas. E ainda não é o querubim e anjos, não é para ser adorado. Imagina homem algum na terra, seja ele quem for. Querubim, anjo, arcanjo, não é para ser adorado. Com toda a sua glória que Deus tenha lhe dado. Imagina algum homem qualquer, nenhum, meu Deus, nenhum. Temos que ter cuidado com isso. E os pés cobertos e voando com duas asas, e estavam indo de um lado para o outro, subindo e descendo do templo, clamando, santo, adorando o Eterno. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Anjos. No Novo Testamento, houve situação que Pedro, um apóstolo, se ajoelhou diante do anjo. O anjo disse, não faça. Não faça isso, não faça tal. Hoje nós temos pessoas ajoelhando-se diante de homens, diante do irmão Brana, do profeta. Pastores, adorando pastores. Isso é um passo para... Isso é a idolatria. Sem querer tirar o respeito, sem querer tirar o devido respeito que cada um merece. Isaías, aquela grande... Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido, ele talvez fosse instruído, profeta Isaías, ele provavelmente teve uma boa instrução. Ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. Ele tinha ouvido os sacerdotes, ele esteve no templo, tinha sido criado para ser um crente, mas vejam, ele nunca tinha tido, aqui o irmão Brana disse, nunca tinha ficado face a face com isto antes. Isso é experiência pessoal. Individual, não com homens, com seres, mas com Deus. Estão vendo?
ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo, mas ele só tinha o lado educacional. Era um crente formal. Mas já é um passo. Já é um passo. Se você começar a ler a Bíblia, você nunca leu a Bíblia na vida, nunca leu nada, e começar a ler hoje, já é um grande passo, um grande início. Tinha o lado teológico quanto a isto. Mas, quando chegou lá ao templo aquele dia e viu esses querubins batendo estas asas de um lado para o outro, e percebeu que estes anjos ministravam na face de Deus, e aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado, e para ficar na presença de Deus, eles tinham de cobrir seus rostos santos, para ficar na presença de Deus. Então aquele profeta clamou: ai de mim, porque eu sou um homem. Ele viu, teve uma revelação da fragilidade, da fraqueza, do quanto ele era pequeno. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Toda a minha teologia, meu conhecimento e coisas que aprendi, toda a maravilha, concepção que eu tinha de Deus, estou face a face com este sobrenatural, com isto agora, com este sobrenatural agora. Ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Todo o ensino deles, das leis e coisas que tinham feito, Deus nunca tinha chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos, experiência pessoal com o sobrenatural. E seu rastro, quando ele estava assentado no alto, nos céus, e lá estava ele, face a face com a realidade celestial. E ele clamou: eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras. Foi então que o querubim, isso é muito bom, isso é bom que aconteça com todos nós, cada um individualmente. Foi então que o querubim pegou a tenaz e uma brasa de fogo do altar e tocou aqueles lábios impuros e transformou de um covarde ou de um homem instruído, um professor, em um profeta através do qual a palavra de Deus pudesse falar. Instrumento. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. Aquela sede que ele tinha alcançado aquele ponto, então que ele foi cheio dela. E deixe-me dizer-lhe, amigo, não me importa a quantas igrejas você pertença, se una, quantos nomes você ponha em livros de igreja, de que maneira você vai, e se foi aspergido, batizado ou o que seja, até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. A salvação é individual, a experiência é pessoal, não é experiência coletiva de igreja, é uma coisa entre você e Deus. Essa é a única coisa que realmente satisfará um encontro com Deus.
Emoção não serve. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo todo o que quiser. Ou pode correr de um lado para o outro. E você pode falar em línguas tanto quanto queira. E essas coisas são santas e boas. Eu não digo nada contra isso. É válido, mas até que você se encontre com essa pessoa, essa porção que satisfaz esse algo, aleluia, esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação, algo real. Você sabe que é real. Você levanta dali, ainda que te digam milhões de pessoas venham no seu ouvido querendo fazer o tratamento reverso, dizer que não é, mas você sabe que é. Eu costumava ver uma propaganda que dizia: se está com sede, diga perfeito. Isso aí é truque propagandístico, né? Eles dizem muito: tenha sede, tome isso. Está com sede, tome isso. Era um refrigerante pequeno, quando eu era garoto, chamado Perflay. Perfeito. Lembro-me de estar vindo pela estrada e, de pesca, eu tinha estado na lagoa, velhas águas estagnadas, e estava quase morrendo de fome, e vi uma propaganda que dizia: se você está com sede, basta dizer perfeito. Mentira. Não mata a sede. Não mata a sede. Comecei a dizer perfeito, perfeito. Cada vez eu ficava com mais sede e vejam, eu cheguei a ponto de nem poder cuspir. A garganta falou tanto que perdeu a saliva, a pouca saliva que tinha. Depois de um tempo eu estava com tanta sede. Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Não tem ninguém assistindo mesmo. Mas é para minha leitura pessoal isso aqui. Quem quiser usufruir, que usufrua. Quem não quiser, que não usufrua. Na próxima leitura eu vou fazer isso de novo. Porque aí é uma forma de evangelizar, de expor o que está aqui, as mensagens. Essa mensagem é a mensagem sede, a mensagem evangelística do Evangelho pregada pelo reverendo William Branham. Sede, uma literatura da palavra falada. Uma literatura da palavra falada, pregada 19 de setembro de 1965. Eu estava com 3 anos de idade, num domingo à noite, na Assembleia de Deus Grantway, em Tucson, Arizona, EUA. Deus seja louvado. Até a próxima, o próximo ao vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ver se volto. Eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui de forma rotineira. Sempre leio, eu sempre faço aqui no meu quarto. Venho, leio, depois eu preparo outras coisas. Mas vamos junto, vamos junto. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Glória a Deus.